Olá, expulsadores de capirongos, olá, expulsadoras de capirongas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8, e hoje chegou o primeiro filme da retomada dessa franquia que dá sequência ao primeiro capítulo, porque, convenhamos, tirando a série de TV que conseguiu agradar uma boa parte da galera, nos cinemas mesmo, nada de memorável carregou o nome dessa franquia. Agora esse filme aqui propõe uma volta às origens para se fazer valer como a primeira continuação decente, mas... será que conseguiu? No momento que eu tô lançando esse vídeo aqui, já tem muito zum por aí, então vocês já sabem mais ou menos para que lado foi o negócio. Mas eu tenho alguns poréns que eu gostaria de tratar aqui, então a gente vai ver isso ao longo desse vídeo. Só que antes a gente precisa fazer um exorcismo. Gente, vem comigo. Vai de retro desemprego, sai trampo ruim, show grana curta, e por um trampo chuchu beleza que remunere bem, que satisfaça os nossos desejos profissionais e pessoais, vem em nós, EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Vem em nós com seus mais de 150 cursos nas áreas de design, programação e data, audiovisual, games, marketing, software, negócios e fashion. E pra você que gosta tanto de audiovisual, que gostaria até de trabalhar com isso, seja em TV, cinema, streaming ou aqui mesmo no YouTube, não dá pra ficar quebrando a cabeça pesquisando tutoriais por aí, né, gente? Pois na EBAC você encontra cursos completos de programas de edição, animação, efeitos visuais ou sonoros, After, Premiere ou até cursos completos de fotografia, roteiro, direção que vão te preparar para o mercado em questão de meses. Porque é tudo sem enrolação, direto ao ponto, com professores que trabalham em empresas conceituadas e que vão te dar acompanhamento personalizado para tirar todinhas as suas dúvidas e ajudar nos seus projetos para que você já termine o curso com um portfólio bacana também. É tudo online, então você pode fazer as aulas aí no sossego do celular, quando quiser, podendo revisar, o que ajuda bastante também. E se liga que tem mais um negócio aqui que é ouro. Alguns cursos te dão garantia de emprego. Ou seja, logo após você finalizar esses cursos, a EBAC vai te dar todo o suporte para você conseguir já sair trabalhando. Lá tem cursos livres e profissionalizantes e, claro, não é só audiovisual que tem por lá, mas envolvendo criatividade e tecnologia é bem provável que você encontre. Por exemplo, você pode se tornar cientista de dados, analista de dados, ilustrador, desenvolvedor de games. E desconto? Será que tem? Recomendo que dê uma olhadinha por lá, porque cada curso pode ter descontos próprios. Mas, mesmo que tenha um desconto, cumulativamente você também pode usar o meu cupom 200 do Super para garantir mais R$200 off. Tem link na descrição ou você pode acessar por esse QR Code aqui também. Você que está buscando um primeiro emprego ou se reposicionar no mercado de trabalho, dá uma olhadinha por lá para ver se a EBAC não pode te ajudar nesse novo caminho. Bom, agora vamos lá pro vídeo para saber o que eu achei desse novo Exorcista. Apenas mente então, simbora! Um padre que faz exercício é um exorcista? Se devoto e faço um pix, vira um pagão? Em eleições, um possuído pode perguntar ao exorcista onde voto? Tudo isso e muito mais agora. Duas adolescentes entram na floresta para tentar fazer contato com além e então desaparecem. Quando reaparecem, elas perderam a noção do tempo e começaram a demonstrar sinais de que trouxeram consigo algo muito maligno. O Exorcista, o Devoto, chegou aqui no Brasil com uma semana de diferença para o Estados Unidos e por causa disso eu não pude evitar de saber pelas redes sociais que a recepção lá fora foi bem negativa. Mas assim, não sei vocês, mas isso não me impede de ver um filme que eu queira ver não, tá? Na verdade isso até costuma me deixar mais curioso para saber o que essa obra teria de tão horrível assim para gerar uma reação tão adversa. Então fui lá ver o filme e, felizmente para mim, a experiência foi longe desse pesadelo que muitos cantaram. Tem alguns pontos frouxos, carrega uma certa apatia aqui ou ali, mas eu mesmo não consegui encontrar nada que justificasse tamanha rejeição. Tá, minto. Encontrei um fator que me faz entender o incômodo que muitos fãs têm sentido, mas que, em mim, o efeito desse fator foi completamente o oposto. Eu adorei o que ele proporcionou ao filme. E não é porque eu não gosto do original não, porque eu amo o original. Meu Super Vale Crítica sobre ele prova isso. Mas então de onde vem essa divergência? Então, conversando com alguns colegas de cabine, eu notei que a forma com que o Exorcista, o Devoto, lida com certos pilares do original pareceu uma heresia, uma falta de respeito para a memória que eles tinham desse filme. Porém, eu queria levantar um questionamento. Será que o pessoal não está confundindo respeito com apego ou purismo? Creio eu que desrespeito seria se esse filme desmentisse o original de alguma forma. Seja mais explícita ao dizer ou insinuar que algo lá era falso, seja mais implícita ao simplesmente mudar regras ou elementos da mitologia arbitrariamente. Mas esse filme aqui não faz isso, ele apenas dá prosseguimento a certos
elementos. Considera a passagem do tempo e faz um trabalho de especulação sobre o que teria acontecido nesse meio tempo e dá alguns prosseguimentos atuais que podem ser amargos, indigestos ou até revoltantes. Ok, mas gente, O Exorcista original era um filme subversivo, provocativo, fazia as pessoas saírem agoniadas do cinema. É plenamente compreensível que essa sequência também procure mexer, atiçar e gerar desconforto no público, inclusive nos fãs mais apegados. Sobre como esse filme faz isso especificamente, eu vou precisar falar com spoilers, então vou deixar aqui pro fim do vídeo, tá? Por enquanto, vale apenas lembrar que as subversões de lá da década de 70 simplesmente não são mais tão efetivas hoje em dia. Esse filme aqui precisava ir por outros caminhos, já que colocar adolescentes falando grosso, girando, vomitando e blasfemando já virou até lugar comum. Todo ano surgem 5 filmes novos de possessão para desgastar esses recursos. De qualquer forma, não é como se esse filme aqui não tivesse a sua dose disso também. Tem sim, o que conta com uma maquiagem muito digna, que explora a decadência física das meninas, equilibrando realismo e terror corpóreo, sem desvirtuar do que foi estabelecido no original. Agora, o que pega aqui é que esse projeto não traça aqueles mesmos passos do original, com aquela degradação física e mental bem gradativa. Ele parte do pressuposto que a gente já sabe mais ou menos como é que as coisas funcionam. Realmente, isso desnaturaliza a hipótese da possessão demoníaca acontecendo no mundo real. Mas eu não consigo condenar que ele tenha tentado buscar sua própria forma de progredir, mesmo que a progressão que ele consiga ter não supere ou sequer se iguale à do original. Mas daí para ser ruim, terrível, aí também não. Vamos esquecer rapidinho dessa comparação? Vamos observar a evolução desta narrativa isoladamente? Pois bem, feita a apresentação dos personagens de forma devida para que a gente se interesse por eles, com direito a uma relação bem afetiva, com uma marca no passado que serviria de porta de entrada para a problemática e mais tarde como arma para o tinhoso provocar os personagens. Problemática então inicia. É uma coisa que já vinha sendo falada pelos trailers, é uma coisa que não é tão fora do comum assim, mas é um início com um mistério capaz de encasquetar. Cadê as meninas? O que teria acontecido com elas? Como o capiroto chegou nelas? No mínimo, essas são indagações que a gente fica se fazendo e enquanto isso acontece, o engajamento com a narrativa pode vir. A gente se interessa para saber, a gente cresce a atenção, a gente entra no filme. Daí, como as moças sumiram, a narrativa segue pela ótica dos pais, sobretudo a de um pai. E como a gente já estava acompanhando ele, não é nenhum espanto que a narrativa siga nesse caminho, mostrando ele e as suas reações à possessão depois que as meninas reaparecem. Sim, concordo que isso aqui acaba tirando parte significativa do foco que as possuídas mereciam receber. As demonstrações da possessão nunca parecem inspiradas como tinham chance para ser. Faltam também embates psicológicos mais inspirados entre alguém e o tinhoso, já que os mochila de criança aqui são tão mais voltados pro animalesco que praticamente nem dá para conversar com eles. Quando eles começam a falar com pouca frequência, algo realmente provocativo ou inspirado sai dali. Ao mesmo tempo em que perde a oportunidade de extrair algum tipo de conteúdo útil da dúvida. As meninas estão possuídas ou é doença mental? Cadê o descrédito, a pressão da sociedade, da população, dos médicos? Isso é algo que poderia ser importante aqui na narrativa, já que o próprio filme trabalha muito em cima dessa coisa de acreditar ou não acreditar. Não é à toa que no original o título é The Exorcist Believer. O filme conscientemente trata sobre a crença do seu protagonista. Poderia expandir isso e também deixar essa crença mais sustentada. Isso ressoa bastante os dilemas que o protagonista do original passou, que não era Regan, não era a mãe dela, nem o padre Merrin, mas o padre Karras. Jornada que, claro, é eximiamente melhor construída e diluída em todo o resto do que aqui, onde a jornada do protagonista acabou sendo colocada na frente de todo o resto, de forma mais tradicional e às vezes até repetitiva e monotônica. Monotônica, tá, gente? Não monótona. Porque uma vez que a possessão se estabelece, o texto fica ali, batendo demais na mesma tecla de você não acredita, mas você precisa acreditar. Acredita aí, vai, acredita, dá uma acreditadinha. tá, filme, já deu pra entender, mas onde é que ele tá desacreditando mesmo? Por um lado, ele não faz muito por onde contestar, levando a moça para outros médicos, consultando outras fontes, outras soluções, onde ao falhar, ele realmente seria desafiado a acreditar. E por outro lado, as ações que ele toma não são a de quem não acredita, mas justamente o contrário, de alguém que tá acreditando. Então chega a ser contraditório quando algum personagem em certo momento fica insistindo na falta de fé do protagonista, quando ele já mostrou que isso são águas passadas e que ele já tá em outra página.
Por essas questões, eu reconheço que o roteiro demonstre certa dificuldade para construir um percurso mais palatável e até mais interessante para o protagonista. Mas ainda assim não é um recurso ruim, já que o protagonista toma medidas condizentes e razoáveis, sim, e que levam a história pra frente, sim. Por mais que o filme não tenha pontos de engajamento muito altos, grandes cenas, ele também não é um daqueles filmes que empacam, ficam perdidos ou enrolando. Agora, são as duas principais medidas que o protagonista toma para resolver a problemática que eu acredito terem sido os maiores motivos de desgosto para boa parte dos fãs. Mas para falar sobre isso e sobre a conclusão, eu preciso abordar alguns detalhes da trama que podem atrapalhar a experiência de quem ainda não viu o filme. Então, estejam avisados que a partir daqui vão ter spoilers. Pois é, gente, a forma como a personagem da Ellen Burstyn é integrada na trama tem sido motivo pra muitos culachos por aí. Ah, mas ela só entra pra se ela tá fazendo o papel de tonta. Ah, um desrespeito que fizeram com a personagem dela. Ela não tinha por que se meter. O motivo dela tá brigada com a Reagan é idiota. Gente, deixa eu propor um exercício. Vamos tentar ver se a personagem dela aqui é tão inverossímil ou tão inconcebível assim. Entendendo o contexto da personagem, ela era uma grande atriz de Hollywood. Uma pessoa da elite, acostumada a ter atenção e admiração, coisas que tendem a deixar um indivíduo com o ego inflado. Seria absurdo pensar que, ao passar por um evento absurdamente extraordinário, essa pessoa não ficaria tentada a contar para o mundo o que passou através de um livro? E com um livro escrito, seria absurdo demais que a pessoa retratada ali ficasse extremamente aborrecida por ter a confiança traída? Será que essa pessoa não poderia ficar realmente muito chateada por ser colocada ao mundo como a possuída? Pois bem, livro escrito e publicado, relação com a filha cortada, seria absurdo demais conceber que a Chris fosse tida como louca e começasse a perder espaço em Hollywood. E quando esse evento da possessão já marcou tanto a vida dela, não seria natural que ela mergulhasse ainda mais em pesquisa sobre o assunto, de forma a se tornar uma obsessão? E aí ela agora idosa, isolada, marcada por um evento extraordinário que deixou ela obcecada, tendo a oportunidade de encontrar o objeto da sua obsessão mais uma vez, me pareceu natural que ela não conseguiu resistir e foi lá encontrar com o capiroto de novo. E ela não viu risco nisso? Não viu, porque ela já lidou com um tinhoso dentro da sua própria casa. Ela já sobreviveu. É natural que ela se sentisse protegida por aquela sensação vaidosa de protagonismo que todo mundo tem, porque a gente só pode estar na ótica da gente mesmo, então a gente se vê como centro. As outras pessoas estão ao nosso redor. E como a gente é protagonista da nossa vida, pode às vezes ter a sensação de que é protagonista das ocasiões, das circunstâncias, quando a gente não é. David Gordon Green já havia levantado essa bola em Halloween Kills, algo que eu adorei e apontei na minha crítica lá, e aqui ele fez de novo. Veja bem, a Chris foi procurada como se fosse um especialista no assunto, ela passou anos pesquisando e estudando sobre esse assunto, bateu aquele sentimento de que ela era especial, uma escolhida, e que enfrentar o bicho vindo seria seu grande propósito de vida. Mas aí a realidade, dura como costuma ser, bateu na cara dela e de forma curta e grossa disse: não, você não é especial. Pelo menos não dessa vez. E não é porque ela saiu ilesa de um encontro com o tinhoso que ela tem o corpo fechado. Por isso que eu gostei tanto do que aconteceu com essa personagem aqui. É uma provocação, é uma subversão do filme, mas não é subversão ou provocação por ser apenas, mas carrega um conteúdo junto. Mesma coisa que mais tarde acontece com o padre lá. Se formam os Vingadores da Fé, que reconheço ser meio difícil de acreditar que essa trupe conseguiria trabalhar em equipe de forma tão harmoniosa, mas ok. E parece que tá faltando alguma coisa. Parece que tá faltando um padre, um grande padre, o Salvador Padre, que fica naquele chove não molha até que decide desrespeitar a ordem da igreja e chega lá de forma heróica para acudir as meninas. E aí sim, a narrativa intencionalmente trata como se ele fosse um grande recurso, como se a religião católica fosse a mais poderosa das religiões, como se ele fosse os reforços chegando através dos portais em Vingadores Ultimato. E mais uma vez a narrativa subverte, puxa o tapete e nega que o Padreco seja lá isso tudo. Novamente é o filme dizendo: tira essa coisinha da sua cabeça que você não é especial. Mas Otávio, isso não tira o poder do exorcismo? Não descaracteriza o propósito do filme? Não, porque não é o exorcismo que define o exorcista, por incrível que pareça. Além de que cena de exorcismo já ficou um saco de batida. Então nada proíbe que esse filme possa sim subverter a ideia de exorcismo também. Até porque o original fez isso. Não sei se você lembra, mas os exorcismos lá não resolveram o problema não. O capiroto não estava disposto a ir embora nem com reza braba, literalmente.
Lá, o Padre Karras precisou enganar o demônio. Então, um exorcismo não ser a solução aqui, não ser eficiente, não apenas não descaracteriza a franquia, como ainda é um ato de muito respeito com o que aconteceu no original. Talvez, e aí eu vou concordar com quem fale isso, a resolução tenha parecido simplificada demais. No entanto, dentro do que pode ser um objetivo capirotal, a resolução me pareceu bem carregada de maldade e caos. Claro, novamente, não tem o peso e a surpresa do filme de 73, mas eu mesmo não consigo dizer que foi ruim, até porque assim de supetão eu não conseguiria pensar numa ideia mais impactante, mais surpreendente, que não fosse as duas crianças morrerem. O que aí sim poderia dar uma sensação de que a gente saiu de nada para lugar nenhum. Já um exorcismo tradicional resolvendo a parada toda, aí sim seria algo muito mais preguiçoso e básico e lugar comum, né, como esses filmes que chegam aos cabojilhões. Creio eu que o roteiro escrito por Peter Sattler e David Gordon Green, a partir do argumento de Scott Eames, Danny McBride e do próprio Gordon Green, só não seja muito hábil em aproveitar a discussão que levanta sobre o peso que o pai colocava na filha por causa da tragédia do passado. E aí tem esse lance do luto mal superado, tem o peso pela escolha de Sofia que ele foi obrigado a fazer, tem o excesso de proteção que ele dedicava à filha, talvez para se desculpar por não ter escolhido ela lá atrás. Tudo isso aí tá no filme. Eu só acho que as coisas não se entrelaçam muito bem a ponto de gerar uma reflexão realmente relevante. Fica só uma coisa lá pontuada de vez em quando. E aí, na conclusão, surge à tona através de uma provocação do capiroto. Enfim, não achei O Exorcista, o Devoto um filme espetacular. Longe disso, como deu pra perceber. Porém, eu acho que também tá muito longe dessa ruindade toda que andam falando por aí. É um filme que me pareceu, na pior das hipóteses, mediano. Uma obra com erros, com acertos, mas com um ponto fora da curva que foi a coragem de provocar. O que me fez admirar esse filme um pouquinho mais, de um jeito que até me pareceu, sim, uma boa diversão. E eu iria além. Diria que esse aqui foi o meu segundo filme favorito da franquia. Posto que poderia ser do terceiro filme, só não é porque aquele lá não é um filme de O Exorcista. Só chamam assim, meteram um exorcismo no meio para vender mais ingressos. Mas esse aqui não. Esse aqui é um filme de O Exorcista, sim, e este aqui respeita, sim, os eventos e os elementos estabelecidos no original, preserva a mitologia lá criada e apenas dá sequência à vida das personagens lá retratadas. De forma dura, amarga, incômoda? Sim, mas ainda assim, de forma condizente. Plausível? Pois pensem comigo, nesse universo onde o capiroto possui e tortura o corpo de crianças, você estava realmente esperando que viveram felizes para sempre fosse o único destino aceitável para essas personagens? Essa é a única forma de respeito que esse filme poderia ter? Aí não, né? Tragédias acontecem e pessoas agem de formas estúpidas. Até mesmo os personagens que a gente tem como queridos. É só lembrar, gente, que o Padre Merrin, no original, morreu também de forma muito broxante. Mas assim, na minha opinião, tem muita gente já começando a sessão de má vontade. A simples realização desse filme já foi falada como desnecessária muito antes dele estrear. E como vem por parte do David Gordon Green, que não soube muito bem o que fazer ou dizer com a sua trilogia Revival de Halloween, a rejeição aumenta. E como esse filme chega com o anúncio de ser o primeiro de uma trilogia também, aumenta ainda mais. E para confirmar isso que eu tô falando, é só ver as reações de quando o filme foi anunciado, de quando saiu o primeiro trailer. Foi muito comum ler por aí algo como: não tem como esse filme dar certo. Por que não tem como? E baseado em que você diz isso? Num trailer? Então por que a gente vai pro cinema assistir filme, se no trailer a gente já pode absorver tudo o que ele teria a oferecer? Daí muita gente já foi assistir ao filme com essa concepção já formada, e aí vai se alastrando e contaminando de forma invisível, principalmente num caso de um filme não tão bem-vindo como esse. Inclusive na cabine, antes da sessão começar, eu já vi alguns colegas de crítica com a opinião já formada sobre o filme. E durante a sessão eu ouvia, em momentos sem qualquer justificativa, algumas risadas forçadas pela sala. Diante disso, gente, me desculpe, mas eu não consigo acreditar que essas pessoas estavam dispostas a conferir o que o filme tinha a oferecer. Para mim, a mente contaminada deles deixou eles numa situação apenas de caçar pontos que corroborassem com o pré-julgamento. Quero dizer que quem não gostou desse filme estava enviesado ou contaminado? Claro que não. Óbvio que não. Tem gente que teve seus motivos razoáveis para não gostar. Tá tudo bem. Como é que a gente sabe então quem é quem? Pelos argumentos. Talvez a gente consiga pescar. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme.
E lembrando que com o meu cupom 200 do Super você garante R$200 de desconto em qualquer curso da EBAC. Tem muitas opções lá dentro das áreas de criatividade e tecnologia, então se você está pensando em mudar de carreira ou iniciar uma, dá uma conferida lá que pode ser que você encontre uma bem bacana para você seguir. E lembrando que alguns cursos da EBAC você já tem garantia de emprego, então pode ser uma achada aí para você. Belezures? Oh yes! Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Gente, eu tenho que beber água. Senão eu fico com essa voz rouca. Agora sim. Muito obrigado, até a próxima e tchau.